vamos ver como é que é feita essa análise do tempo de execução de um algoritmo, tá? Então, a gente precisa primeiro indicar como é que esse tempo de execução varia de acordo com a entrada, né? Essa entrada normalmente é o tamanho do problema. E esse tamanho do problema depende do tipo de algoritmo que você está interessado. Então, por exemplo, o meu tamanho do problema pode ser o tamanho de um vetor, de um arranjo. Vamos supor que eu tenho um algoritmo que vai fazer uma busca de um valor em um array. Então, quanto maior for o array, em tese, mais tempo ele vai precisar para pesquisar, tá? Então, o tamanho pode ser o tamanho de um vetor, pode ser, por exemplo, o grau de um polinômio, talvez a minha entrada no meu problema seja um polinômio, e quanto maior for o grau dele, mais complexo, mais tempo leva para poder executar meu algoritmo. Pode ser, por exemplo, um problema que eu estou trabalhando com matrizes, e eu preciso fazer operações dessas matrizes, e quanto maior for a matriz, mais difícil é e mais tempo demoraria. Se eu estiver trabalhando com imagens, por exemplo, pode ser a resolução da imagem, o número de pixels que essa imagem possui, né? E se eu estiver trabalhando, por exemplo, com grafos, pode ser a quantidade de vértices, de nós desse grafo. Então, assim, a entrada depende do problema.